Olá, aluno, tudo bem? Que tal se a gente unisse tanto o mundo Linux quanto o Windows dentro da sua instalação Windows, o melhor dos dois mundos? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês. Bom, primeiro eu vou contextualizar o problema para vocês. Eu sempre usei Linux minha vida inteira. Mas por motivos de trabalho e motivos pessoais, eu precisei voltar, a usar o Windows, coisa que eu não fazia há muitos anos. Apesar de usar a vida inteira profissional, pessoalmente faz muitos anos que eu não usava. Porém, algumas coisas, algumas tarefas, algumas execuções do dia a dia, seja para acessar os servidores, para criar alguma aplicação, criar algum script, o Linux ele é muito mais fácil, ele é muito mais intuitivo e ele é preparado para trabalhar com a maioria das ferramentas de administração de sistemas que a gente tem. Os desenvolvedores também enfrentam problemas com isso, porque você vai criar uma aplicação Rails, por exemplo, você precisa de uma máquina virtual, todo um ambiente preparado para poder rodar as suas aplicações, seja Node, Rails, seja lá qual for a linguagem que você precisa. E o Windows atende bem a maioria das linguagens. Porém, no Windows 10, a Microsoft introduziu uma função nova chamada Windows Subsystem Linux, WSL, que permite a gente rodar um Linux dentro do Windows, ter as funcionalidades, quase todas elas, rodando sem nenhum problema, quase todas porque tem uma diferença de versão do WSL que eu vou comentar com vocês, e eu posso criar os meus scripts, instalar os meus programas, rodar a maioria das ferramentas, com uma abstração que a Microsoft faz em cima da virtualização dela. No nosso vídeo de hoje, a gente vai aprender a utilizar e como instalar o WSL1, que é o Windows Subsystem Linux 1. Tem a versão 2, que vai ser lançada ainda. Ela está em versão beta, e a diferença básica é que na versão 1 tem uma abstração que traduz todos os seus comandos Linux para a linguagem, para o kernel do Linux, a grosso modo. No 2 já não tem, você conversa direto, faz chamadas de kernel direto. Como não é esse o nosso objetivo, eu só quis pontuar as diferenças para vocês. Quando sair a versão 2, a gente faz um vídeo novo, quando ela sair oficialmente para os usuários, a gente faz um vídeo novo de como instalá-la. É muito simples também. Então, basicamente, o que eu preciso ter para poder instalar a versão? Vamos abrir a documentação oficial da Microsoft. O que é o WSL? O WSL você consegue rodar ferramentas como Vim, Emacs, Tmux, linguagens como Node, Python, dentro de máquinas Linux, usando o Windows como sistema base. Então, a gente tem os melhores dos dois mundos. A gente consegue usar o Linux para as nossas ferramentas, e scripts e tarefas do dia a dia, e tem o Windows que é compatível com a maioria dos programas do mercado, para quem faz edição de vídeo, edição de foto, edição de áudio, ou trabalha com alguma aplicação específica, como foi o meu caso. Eu tinha algumas aplicações que rodavam só para o Windows, eu precisei migrar de plataforma, e o WSL me ajuda no dia a dia para trabalhar. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar de uma ferramenta chamada Cygwin. O Cygwin era o que a gente tinha para usar, era uma abstração de todos os binários do Linux compilados para Linux, para Windows, as mutações do Linux compilados para Windows, e ele era muito lento, tinha alguns problemas, e o WSL veio para resolver, porque agora o que eu vou ter? Uma distribuição Linux rodando na minha máquina, ok? Então ele, dentro da documentação, ele faz uma explicação básica. Tem as instalações dos dois na documentação da Microsoft, tanto um quanto o 2, apesar de que, de novo, o 2 ainda não foi lançado oficialmente. E a gente vai fazer a instalação dele. Como é que eu faço a instalação do WSL? Se a gente olhar aqui nos guias, eu tenho que, no caso do WSL que a gente vai usar aqui, rodar um comando no PowerShell como administrador para habilitar o subsistema do Windows no Linux, o WSL em inglês. Então, para isso, o que eu faço? Eu procuro o PowerShell e executo o PowerShell como administrador. A fonte vai estar aqui um pouco pequenininha, mas ainda vai dar para a gente conseguir entender quais os comandos a rodar, e é só um comando que eu preciso por enquanto, que é o comando de habilitar
o Subsystem Linux. Está na documentação da Microsoft. A gente roda esse comando e ele vai habilitar. Eu já tenho ele habilitado, mas no caso de vocês ele não vai restartar por conta do /no restart, porém ele vai pedir para vocês restartarem depois para usarem as funcionalidades do WSL. Então façam na máquina de vocês, reiniciem e aí a gente continua do ponto que vocês chegarem. Então aqui na parte de documentação está pronto. E como é que eu faço para usar, né? Qual que é a mágica para poder ter o Linux rodando no meu Windows? É muito simples. A gente vem no Microsoft Store, na loja da Microsoft. Deixa eu enquadrar aqui para vocês. E eu tenho várias maneiras de resolver, né, de instalar. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir qual é a distribuição que a gente vai usar. Eu vou escolher uma distribuição que é o Debian. Poderia ser outras que estão disponíveis aqui. Algumas elas são oficiais, são disponibilizadas pelos mantenedores, como Debian, Ubuntu, por exemplo, pela Canonical. Outras são da comunidade. Aí vocês podem testar e perceber se resolve ou não resolve o problema de vocês. Mas para o contexto do nosso vídeo, a gente vem aqui em pesquisar e eu vou digitar Debian. E vou dar um Enter. Então ele vai fazer a busca dentro da loja da Microsoft e vai encontrar, entre outras coisas, o Debian para a gente. E ele é gratuito. Então eu vou clicar nele aqui. A hora que eu clicar, ele vai trazer as informações da loja para fazer a compra desse sistema. Na verdade ele é grátis, vocês perceberam que ele é gratuito. E aí eu vou clicar em obter. É muito simples. Ó. Cliquei em obter. Ele vai adicionar esse produto no meu carrinho, né, de compras, apesar dele ser grátis, e ele fala, ó, eu já possuo esse app, ele vai pedir para eu instalar. Então, na hora que eu nem cliquei em nada, na verdade, ele começou a fazer o download dessa versão do sistema operacional. Então, assim que o download acabar, eu volto com vocês. Então, ó, acabou a instalação, muito simples, ó, revisando os nossos passos. Fomos no site da Microsoft, pegamos o comando para executar, para fazer a habilitação do WSL no meu sistema, colamos no prompt como administrador, no PowerShell como administrador, reiniciamos a nossa máquina e aí ele fez a instalação para a gente dentro da loja. Eu fui na loja, procurei Debian e mandei instalar. E ele tem o iniciar aqui. Antes de iniciar, só para vocês verem que tem outras distribuições, eu poderia, por exemplo, procurar o Ubuntu. A hora que eu procurar o Ubunto, ó, ele tem a versão Ubuntu, que é a padrão que ele vai trazer, que é a última que não é LTS. E aí ele tem tanto a versão 20.04, que é LTS, quanto a 18. Né? No caso aqui, vocês estão percebendo que já está instalado, no meu caso, porque eu utilizo. Mas era só clicar na função e clicar do mesmo jeito, obter e iniciar. O Debian é novo, então eu tenho a instalação do Debian feita na minha máquina, recém-instalada, então eu vou iniciá-la. Agora, eu não vou iniciar por aqui, porque a gente fez a instalação, vamos ver como é que eu faria para iniciar normalmente. Eu fecho a loja, eu venho aqui no meu terminal de busca, né, no meu iniciar, e procuro por Debian. E aí ele vai aparecer aqui para mim como um aplicativo. E agora é só eu clicar em abrir. Vou trazer aqui para a gente no foco. E ele vai falar o seguinte, a fonte ainda está pequenininha porque ele está instalando ainda as nossas ferramentas. Ele vai falar, olha, eu estou instalando, você fez o download e eu estou fazendo a instalação. Daqui a pouquinho a instalação termina e a gente volta. Então olha lá, terminou a instalação. É como se eu tivesse instalado o sistema operacional para a gente, um sistema novo. Então ele vai pedir um nome de usuário. Eu vou criar um nome aqui como Rafael. E a hora que eu der o Enter, ele vai pedir uma senha. Então eu vou colocar uma senha padrão. Uma senha que eu utilize, que eu lembre. Prontinho, a nossa instalação está feita. E agora eu tenho o Linux disponível para fazer todas as minhas tarefas. Eu tenho os comandos de ls, eu tenho os comandos de processo, eu tenho o apt para fazer a instalação, para fazer a instalação de pacote. Então eu posso rodar, por exemplo, um apt-get update,
para ele atualizar os meus pacotes. Ele vai falar, olha, você não está como root. E aí, uma coisa boa que já vem com um sudo instalado. Então, o sudo ele me eleva a root. Ele já instalou meu sudo, ele instalou o meu usuário para o sudo. Então, ele pede minha senha. Então, eu vou digitar minha senha aqui. E aí, ele vai fazer a instalação. Então, eu tenho toda a gama de pacotes do Debian, dos repositórios. Posso adicionar repositórios novos. Eu posso trabalhar da maneira que eu preciso, que é da maneira que eu trabalho normalmente. Vale ressaltar algumas restrições que vocês podem enfrentar. Como as chamadas do WSL1, que é o que nós usamos, elas são traduzidas para as chamadas do Windows, elas não são chamadas diretas para o Windows, o Docker é um exemplo de uma aplicação que você não vai conseguir instalar aqui na ferramenta. Você até consegue fazer a instalação, mas o daemon não vai subir, porque a virtualização que o Docker precisa, você tem que habilitar. Então, o WSL1 ele funciona para 90% das minhas tarefas diárias, dos meus problemas a serem resolvidos. No caso de vocês precisam avaliar, olha, o WSL1 resolve, mas eu preciso do Docker. O que você pode fazer? Uma máquina virtual com o Docker rodando, expõe o daemon do Docker e conecta através do terminal. Mas para o resto dos problemas de programação, se eu quisesse, por exemplo, instalar, eu quero usar um editor de texto como Vim, apt-get install Vim com um sudo, todos os comandos funcionam. Ele vai fazer o download do Vim. Eu posso instalar o SSH, eu posso instalar qualquer ferramenta que eu precise para trabalhar dentro do meu dia a dia. Legal? Eu espero que isso ajude vocês, me ajuda demais e a gente se vê na próxima. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!